Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos hoje com mais um estudo bíblico da nossa série sobre 9 marcas de uma igreja saudável, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa 8ª marca e no nosso terceiro encontro. Nossa 8ª marca é um interesse pelo crescimento e pelo discipulado. Nós vimos aí nos nossos estudos anteriores sobre uma teologia bíblica do crescimento e discipulado. Você pode rever esse vídeo aí no nosso canal. Uma prática bíblica do crescimento foi o que nós vimos no estudo anterior. E para o estudo de hoje nós veremos sobre a importância do bom crescimento. Nós já demonstramos biblicamente que, como igreja, nós devemos crescer. Como membros de um corpo, estando ligado a um organismo vivo, é natural que cresçamos, é natural que a gente se desenvolva e frutifique. Nós vimos ao longo de toda a Bíblia que esse é o interesse de Deus, e isso foi percebido pelos autores do Antigo Testamento, revelados por Deus. Isso foi também entendido pelos autores do Novo Testamento. Jesus falou sobre esse crescimento. E nós vamos abordar a importância do bom crescimento. Obviamente, nós já também demonstramos isso, que a Bíblia ela não condena um tipo de crescimento que se apresenta como um crescimento numérico. Pelo contrário, nós vimos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, que o crescimento numérico era uma maneira de Deus revelar a sua ação salvífica no meio daquela igreja, nos primeiros momentos ali da igreja com os apóstolos. E é tanto que eles vão falar sobre números, quase 5.000 pessoas, 8.000 pessoas, muitos sacerdotes, muitas autoridades criam no nome de Jesus, dando uma ideia de que o crescimento numérico, expansivo em pessoas, em números, recebe uma atenção especial da parte de Deus. E no contexto bíblico evidenciava e evidenciou ali o agir de Deus, o crescimento da igreja. Um dos riscos que nós corremos ao olharmos para esse texto, essas menções textuais bíblicas, é pensarmos que todo crescimento numérico, consequentemente, é uma manifestação salvífica da parte de Deus. Deus está salvando pessoas porque mais pessoas estão se reunindo a essa igreja. E nós devemos pensar de uma maneira equilibrada quanto a esse assunto. Porque se por um lado nós vemos isso, por outro nós vemos também Jesus falando que existe 2 caminhos. Existe 2 portas, a porta estreita e a porta larga. E geralmente a porta estreita é a porta por onde entram poucas pessoas, e a porta larga é por onde passam muitas pessoas. Então nós vemos que por essa ótica que muitas pessoas não entrarão no caminho. Muitas pessoas escolherão um caminho diferente daquilo que Deus propõe. Mas também não podemos esquecer de que, embora esse número seja menor, que entra pela porta estreita, é um número também incontável. É o que diz, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 7, quando João se depara com aquela visão de milhares de pessoas de todas as raças, uma multidão que não se podia contar, é a expressão que ele usa ali, vestido de roupas brancas, diante do Cordeiro, louvando e entoando ao Cordeiro, ao que está sentado no trono. Então nós vemos ali uma multidão que não se podia enumerar, não se podia dizer de tantas pessoas que eram, não se podia contar quantas são. Então nós devemos pensar, com base nesses textos, de uma maneira bem equilibrada em relação ao que a Bíblia fala sobre o crescimento.
antes mesmo de irmos precipitadamente concordando com qualquer sugestão que faça do número ou dos números, de imediato uma validação da presença salvífica de Deus em determinada igreja. E para pensar nisso, nós vamos ver alguns textos bíblicos pensando primeiramente no crescimento que procede de Deus. Para entendermos melhor a necessidade do bom crescimento, nós precisamos entender que tipo de crescimento Deus apresenta para a gente em sua palavra. E isso vai contrastar com a nossa maneira geralmente adotada para medir o crescimento de alguma coisa, especialmente da igreja. Nós temos a tendência de medir o sucesso de crescimento da nossa igreja a partir de maior número de visitantes, maior número de membros, maiores entradas de receitas financeiras e assim por diante. Nós temos a tendência de medir o crescimento por isso. Dificilmente você vai ver alguém dizendo assim: nossa, como a nossa igreja cresceu esse ano. Vários relacionamentos foram restaurados, várias famílias foram reestruturadas, várias pessoas que tinham discórdia e desunião umas com as outras foram tratadas e hoje vivem em plena paz. Dificilmente nós ouvimos esse tipo de entendimento acerca do crescimento. Nós vemos mais, melhor dizendo, as pessoas preocupadas com um crescimento que gere algum tipo de status, que gere algum tipo de honra, de glória ou de mérito para aquela própria igreja e deixe ela cada vez mais em evidência. E por conta disso nós queremos um crescimento mais visível. Geralmente esse crescimento está associado a pessoas e receitas financeiras, a estrutura física da igreja. Se a igreja aumentou o seu espaço físico, a igreja está crescendo. Outro equívoco que nós cometemos também quando pensamos dessa maneira é quando achamos que o crescimento da igreja está associado ao tipo de, ou melhor dizendo, a intensidade do trabalho que ela desenvolve. Nós vemos muitas igrejas ativistas em sua maneira de ser, na sua rotina eclesiástica. Todo momento tem programação, você não consegue nenhum espaço na sua agenda familiar, pessoal, para fazer qualquer outra atividade, porque você tem que reservar todo aquele seu tempo para as atividades da igreja. O crescimento dessa igreja é medido por isso. Se a igreja tem muitas atividades, ela está se movimentando, vamos dizer assim, em termos de programações, então a igreja está viva, a igreja está em crescimento. E com base nesses exemplos que eu estou citando aqui, nós percebemos algo em comum. A igreja é vista como uma igreja em crescimento quando ela está se movimentando agitadamente, independente do que seja. Se a igreja está se mexendo, se mobilizando e desenvolvendo algum tipo de papel na sociedade, embora esse papel não tenha nenhum valor algum para o reino de Deus, essa igreja é aceita e entendida como uma igreja que está em crescimento. E tem muitos outros exemplos que nós poderíamos citar, mas vamos nos deter apenas nesses mais comuns. A maneira equivocada de enxergar o crescimento da igreja. A partir somente de números, a partir somente da entrada de receitas, a partir somente das
programações que essa igreja divulga e promove. Se a igreja tiver com uma boa agenda, a igreja está em crescimento. E quando eu aponto essas situações como exemplos, não estou querendo dizer que essas coisas não devem acontecer ou que não são importantes, né? Se uma igreja tiver um aumento de pessoas no seu hall de membros, mais visitantes, isso é algo a se analisar e pensar e aproveitar essa situação para promover o verdadeiro crescimento. Se a igreja tem boas receitas, isso não é nenhum problema. Os irmãos estão sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas. A igreja agora deve entender como utilizar esse recurso para promover e facilitar ou ajudar o crescimento daquela igreja e na expansão também do reino. E a igreja também deve se utilizar das programações, isso é, das atividades organizadas dentro de um calendário bem trabalhado e planejado com uma finalidade para também promover o crescimento. Então note que essas coisas, elas não necessariamente precisam ser excluídas do processo de crescimento, mas elas precisam ser interpretadas da melhor maneira e ser entendidas como ferramentas que vão auxiliar o verdadeiro crescimento. O texto que eu tenho como base para pensar no crescimento que procede de Deus é o texto que se encontra em Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Texto que nós já lemos em outro nosso encontro. Diz assim: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quando me deparei com esse texto, já há algum bom tempo atrás, eu fiquei refletindo sobre a importância do tipo de crescimento. Qual a fonte desse crescimento? Qual a origem? De onde emana esse crescimento? Onde vamos buscar, vamos dizer assim, todos os recursos possíveis para o crescimento? Aqui, segundo o apóstolo Paulo, esse crescimento é o crescimento que procede de Deus. A fonte originária do crescimento verdadeiro, do crescimento do qual a igreja precisa, é o crescimento que procede de Deus. Isso significa que a igreja deve se preocupar com o crescimento que procede de Deus e deixar de ficar cada vez mais ansiosa por implementar um novo método de crescimento de igreja que está aí como novidade no mercado. A igreja deve se preocupar com o crescimento que procede de Deus. E Deus estabelece esse crescimento em sua palavra. Obviamente, a gente deve interpretar o nosso contexto, deve ser sensível ao contexto atual em que estamos vivendo, por exemplo, esse contexto de pandemia. Nós devemos ser sensíveis a esse contexto para nós podermos desenvolver a nossa vida cristã e também ajudar os nossos irmãos a crescer nesse crescimento que procede de Deus, tendo em vista esse nosso contexto atual. Então, nós precisaremos nos adaptar a várias situações para continuar sendo um organismo vivo e frutificante. Então, quando pensamos nesse crescimento que procede de Deus, devemos entender que a igreja deve ter Deus como a sua fonte, única fonte confiável e infalível de todo o método que vai promover o crescimento na vida dela. Nós vamos ver agora alguns textos que mostram em que áreas, basicamente, Deus deseja que a gente cresça. E essas áreas, sendo bem desenvolvidas, recebendo ali atenção para o crescimento que procede de Deus,
nós podemos concluir que essa igreja, essa pessoa, ela está em um processo de um bom crescimento. Porque se nós entendermos que estamos crescendo nessas áreas, nós entenderemos sim que estamos em um processo de bom crescimento. Quando passamos a analisar o nosso crescimento espiritual, crescimento na vida cristã de uma forma geral, eu faço a distinção entre crescimento espiritual. Às vezes eu até falo esse termo, mas eu prefiro de fato o crescimento da vida cristã, porque muitas pessoas entendem uma diferença entre crescimento espiritual e tendem a separar crescimento espiritual com crescimento intelectual, crescimento pessoal, crescimento profissional. E às vezes eu repito essa palavra crescimento espiritual, mas a minha intenção é dizer crescimento da vida cristã, porque é um crescimento que envolve todas as áreas da nossa vida. Então nós vamos perceber que uma vez que essas áreas estiverem em crescimento, nós podemos concluir que estamos no caminho certo do bom crescimento. Paulo, ele em Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui parece ser uma forma um tanto genérica, né? Cresçamos em quê? Cresçamos em tudo. O que Paulo estaria dizendo aqui acerca dessa maneira essa maneira de completude, né, que ele fala aqui? Cresçamos em tudo. É aqui onde eu resumo, interpreto essa expressão tudo aqui de Paulo como todas as áreas da vida cristã. Embora o apóstolo tenha em mente aqui algumas áreas bem específicas, mas todas essas áreas promoveriam um crescimento total da vida cristã. Crescimento no entendimento, quando ele fala assim, no capítulo 3, no versículo 16 e diante: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo termina aqui com um louvor, né? Depois de falar do desejo dele, dessa completude de crescimento, a fim de poderes compreender com todos os santos qual seja a largura, a profundidade, a altura e o comprimento. Ele vai para todas os possíveis extremos que alguém possa imaginar. Quando ele diz assim, largura, comprimento, altura, profundidade, são o máximo de extremos possíveis desse crescimento, para conhecer o amor de Deus e sejam tomados de toda a plenitude. Paulo usa muito esses termos de completude, né? De plenitude, isso é, da totalidade de um crescimento, de um desenvolvimento. Por quê? O desejo do apóstolo é que esse crescimento alcance todas as nossas faculdades, todos os nossos pensamentos, todas as nossas áreas da vida. E podemos pensar assim, toda a nossa vida cristã, todas as áreas da nossa vida cristã. Nós devemos crescer na família, devemos crescer pensando em ambientes sociais, família, devemos crescer na igreja, devemos crescer na sociedade. É isso, basicamente, que Paulo quer dizer quando ele fala cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E, mais uma vez, aí a ideia da fonte desse crescimento. Se em Colossenses ele diz, em Colossenses 2:9 ele diz que nós devemos crescer o crescimento que procede de Deus, agora ele
e Efésios aqui, ele fala onde deve estar focado ou arraigado esse nosso crescimento, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o lugar onde, vamos pensar assim, no lugar, porque Paulo coloca aqui como se fosse uma posição em Cristo. Ele vai falar muito isso nas suas cartas, especialmente em Efésios, em Cristo, em Cristo, em Cristo, relatando assim a nossa posição atual. E esse crescimento deve ser em Cristo, posicionados nessa nova condição de vida espiritual, de vida cristã, a vida com Cristo. Cresçamos em todas as áreas. Só que daí, todas as áreas pode ser um tanto genérico, não é mesmo? E eu gostaria de pensar em algumas áreas aqui que Paulo cita em outros textos, em que a gente pode pensar no crescimento, não só Paulo, como um texto aqui do apóstolo Pedro, em sua carta, em que nós podemos pensar como evidências de um bom crescimento. Em Colossenses capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer assim: a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui, uma das áreas nas quais nós devemos crescer, e uma vez crescendo nessa área, nós podemos concluir que estamos experimentando um bom crescimento, é crescer no conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus deve ser entendido como o conhecimento tanto que procede de Deus, quanto o conhecimento acerca de Deus. Porque o conhecimento que procede de Deus revela também quem Ele é. E daí nós devemos pensar como tem sido o meu crescimento acerca do que Deus pensa, do que Deus fala. A fonte infalível e confiável da revelação de Deus são as Escrituras. E nós podemos medir, ou pelo menos refletir, em que medida está o nosso crescimento. O nosso bom crescimento é pensando em que medida eu conheço a Deus. E aqui nós não podemos ficar naquele debate, mas nós não podemos conhecer Deus, ninguém explica Deus, ou coisa desse tipo. Nós devemos entender que, embora não podendo conhecer tudo sobre Deus, aquilo que podemos conhecer mediante a palavra dele é um conhecimento verdadeiro. Nós não podemos achar de que pelo fato, por exemplo, de eu não conhecer todos os mecanismos tecnológicos de um celular, esse que está me filmando, significa que eu não conheça algumas partes desse celular. Da mesma forma, a título de ilustração e comparação, embora não conheçamos todo o ser de Deus, nunca seremos capazes de fazer isso, aquilo que nós conhecemos quando Deus se revela para nós é de fato um conhecimento confiável e verdadeiro. Que medida você está crescendo no conhecimento de Deus? Reflita sobre quantos anos de vida cristã você já tem e o quanto você vem crescendo acerca daquilo que Deus fala, daquilo que Deus ensina. Você conhece mais a Bíblia ao longo dos anos? Você tem conhecido mais os livros? Você tem tido mais experiências no conhecimento da palavra com Deus? Se sim, você está tendo um bom crescimento. Nós devemos medir também pensando no nosso desejo de conhecer mais a palavra. Como está o nosso desejo por conhecer mais Deus e conhecer mais a sua palavra? O crescimento que procede de Deus é um crescimento que envolve aí o desejo por conhecer mais o próprio Deus. Um outro texto aí está em Colossenses capítulo 2, versículo 7.
Vou ler a partir do 6 para ficar melhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Uma outra área em que devemos crescer e assim medir o nosso bom crescimento é nas ações de graças. Ações de graças, nós podemos entender como atitudes de gratidão. De que maneira você consegue perceber, ou como você consegue perceber você sendo mais grato a Deus? De que maneira suas atitudes demonstram atitudes de gratidão? Quando o apóstolo Paulo ensina aos filipenses para não andar ansiosos de coisa alguma, ele orienta os irmãos a lançar ali nos pés do Senhor as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Isto é, todas as vezes que eu for diante do Senhor para fazer os meus pedidos, colocar diante de Deus as minhas ansiedades, as minhas preocupações, esse meu momento e essas minhas palavras devem ser acompanhados de atitudes de gratidão. Menções, meio que você dizer assim: Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito em minha vida. E desenvolver assim, em todas as situações da vida um comportamento de gratidão. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos dar graças em todas as coisas, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Você tem estimulado o seu coração? Você tem refletido sobre a postura do seu coração acerca de gratidão? Ou você simplesmente tem vivido deixando passar essas situações, não refletido sobre se seu coração tem sido mais grato a Deus ou menos grato? Devemos ser agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Como diz o cântico: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Que a gente não só cante esse louvor, mas viva esse louvor, essa letra, né? Crescendo em ações de graças. O próximo versículo aí está em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo vai dizer assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Uma outra área em que devemos crescer é na área do amor cristão, amor que procede de Deus. E nesse assunto nós teríamos muita coisa para falar, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o amor deve ser sem hipocrisia, isso é, sem fingimento. Pedro vai dizer que nós devemos amar uns aos outros ardentemente, né? O amor deve ser um amor intenso. Ame intensamente. O amor, na expressão grega que ele usa, o amor deve ser um amor esticado, um amor que vai até os seus limites de flexibilidade. E flexibilidade aqui é no sentido de extensão. É como você pegar um elástico e esticá-lo até a sua capacidade máxima. É nesse sentido de que o nosso amor uns para com os outros deve ter esse esforço. Se você deixar o elástico naquela condição normal, ele vai ficar naquele espaçamento, naquele comprimento. Mas se você forçá-lo, se você submetê-lo a esse esticamento, você percebe que ele alcança uma dimensão maior, né? Ele alcança extensões maiores. Assim deve ser o nosso amor uns para com os outros. Nós podemos exercitá-lo e, uma vez colocado em prática, nós perceberemos que ele consegue atingir escalas bem maiores no seu
exercício. E esse é o desejo aqui de Paulo para aqueles irmãos em Tessalônica, que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. O amor faz parte daquela tríade do apóstolo Paulo, que é mencionada pelo apóstolo Paulo, né? A fé, esperança e o amor. Na sua carta aos Coríntios, ele vai falar que o maior desses três é o amor. Porque não importava que aqueles irmãos exercessem todos aqueles dons, fizessem todas aquelas coisas e dessem ali talvez uma evidência de numerosa ou grande espiritualidade naquela comunidade. Eles deveriam sim demonstrar a espiritualidade, mas o contexto específico daquela igreja, mencionada ali na carta do apóstolo Paulo, a eles mostra que ali era tudo competição, ali era tudo falsa espiritualidade e falso desenvolvimento de fé. E Paulo orienta aqueles irmãos a focarem no que é mais importante. Não adianta nós fazermos tudo o que fazemos sem o amor. E ele vai dizer, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. Então nós percebemos aí que devemos crescer no amor não fingido, no amor que vai além dos seus limites mais comuns e naturais. E por último, nós vamos ver aí mais áreas do nosso crescimento, nas quais devemos crescer, onde o apóstolo Pedro fala aí, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, ele mais uma vez reforça aquele entendimento já demonstrado pelo apóstolo Paulo sobre crescer no conhecimento de Deus. Ele vai dizer assim, um texto bastante conhecido: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que seria esse crescer na graça? É um assunto até um tanto discutido e debatido, mas dentre várias opiniões, uma coisa que nós não podemos negar é que o crescimento na graça envolve ali o experimento da graça de Deus na sua própria vida, na vida da igreja. De que forma aquela igreja entende a graça de Deus derramada ali na vida dela. O apóstolo Paulo, os teólogos afirmam que quando ele começou a entender um pouquinho da graça de Deus, ele se chamou o menor de todos os santos. Quando ele conheceu um pouco mais, ele se chamou o menor dos apóstolos. E quando ele entendeu mais ainda a graça de Deus, ele se chamou o pior dos pecadores. De que forma a graça de Deus tem moldado a sua maneira de enxergar tanto você mesmo como o próprio Deus? Crescer na graça, a graça é o meio pelo qual Deus nos salva. Nós somos salvos pela graça. E a graça de Deus está nesse versículo relacionada à salvação. E dessa forma, quando nós pensamos em crescer na graça, não existe nada que nós podemos fazer que transforme Deus em um Deus mais gracioso. Nós não conseguimos fazer isso. Mas à medida em que nós entendemos mais dessa graça de Deus derramada em nossa vida, nós podemos dizer que estamos crescendo nessa graça. E, portanto, o crescimento na graça passa por uma compreensão da graça de Deus derramada em nossa vida. E crescer na graça significa entender a graça soberana de Deus que atuou e atua em minha vida constantemente. E o crescer no conhecimento do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo é muito alinhado com aquilo que nós vimos no pensamento do apóstolo Paulo. Então, são essas as áreas do crescimento que nós podemos identificar nas Escrituras. Obviamente, essas áreas elas se conectam a várias outras sub-áreas da nossa vida e formam assim um compêndio bem maior de áreas em que nós podemos crescer em nossa vida cristã. Mas pensando apenas nessas que nós mencionamos aqui, com base nesses textos, você pode refletir se você está crescendo. A marca de qualidade, a 8ª marca de uma igreja saudável, é a igreja que tem interesse pelo crescimento. Mas não somente um crescimento qualquer, é um crescimento que procede de Deus. E esse crescimento que procede de Deus vai na contramão de muitas coisas que nós acreditamos ser um crescimento verdadeiro da igreja. Crescimento simplesmente numérico, crescimento simplesmente financeiro, crescimento simplesmente de estrutura, crescimento simplesmente de mobilizações e programações envolvendo a igreja. O crescimento que procede de Deus vai muito além disso. O crescimento que procede de Deus envolve todas as áreas da vida cristã. Envolve um pleno conhecimento de Deus, isto é, um desejo por conhecer mais e mais acerca de Deus e da sua palavra. Crescimento em ações de graças, um coração grato, um coração agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito. Crescimento no amor, esse amor não fingido, esse amor colocado em prática, como diz o apóstolo João: irmãos ou filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. E o crescimento na graça. Entender que tudo aquilo que ocorre e ocorreu em nós é simplesmente pela graça de Deus. A graça soberana de Deus faz isso em nossas vidas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça com que cresçamos em tudo, retendo a cabeça que é Jesus. Estando nós ali juntos, unidos e interligados uns aos outros como membros desse corpo, desse organismo vivo que é a igreja. Que Deus abençoe a sua vida.